Deputados que serão chamados à votação relativa a esta candidatura. Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos continuar. Obrigado. Vamos continuar os nossos trabalhos assim que for possível termos em online. Se os senhores deputados estiverem disponíveis, continuamos. Temos já online connosco a senhora Juíza Conselheira Maria Benedita Malaquias Pires Urbano, independentemente de estarmos um bocadinho avançados na hora, mas isso é bom sinal, antes disso do que estarmos atrasados na hora. E eu começava por cumprimentar a senhora Juíza Conselheira, relembrar que a audição processar-se-á do seguinte modo: haverá uma ronda única de pedidos de esclarecimento, mas primeiro darei a palavra à senhora candidata para poder, por um período de até 10 minutos, poder fazer, digamos, uma exposição inicial, quer sobre o seu currículo, embora o mesmo já foi distribuído por todas as senhoras e senhores deputados, quer eventualmente sobre as razões da sua candidatura e a forma como vê eventualmente o futuro exercício de funções no Tribunal Constitucional, por um período de 10 minutos. Depois passarei a palavra sucessivamente aos grupos parlamentares que quiserem formular pedido de esclarecimento, 5 minutos a cada grupo parlamentar, eventualmente 3 minutos ao deputado único do Chega e à senhora deputada não inscrita 2 minutos, se for esse o caso. Terminada a ronda de pedidos de esclarecimento, devolverei a palavra à senhora Juíza Conselheira para, por um período de até 15 minutos, poder responder e refletir sobre as várias questões que eventualmente lhe tenham sido colocadas. Procurarei, como é habitual, tomar também nota das questões que os senhores deputados venham a colocar para, se for caso disso, auxiliar a senhora Juíza Conselheira no sentido de que nenhum pedido de esclarecimento, nenhuma questão fique por ser abordada por si nesta audição. Dou então de imediato a palavra à senhora Juíza Conselheira Maria Benedita Malaquias Pires Urbano, pedindo-lhe que ligue a sua câmara para que a gente possa, além de a ouvir, poder também seguir visualmente esta audição. Já estamos a ver. Se ouvir, penso que temos que esperar que comece a falar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se estão a ouvir todos bem. Estamos a ouvir e a ver em perfeitas condições. Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de saudá-lo e bem assim a todos os membros da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, tanto os presentes como os ausentes. A tarde já vai a meio e eu vou diretamente ao assunto, se me permitem. Eu sou juíza conselheira no Supremo Tribunal Administrativo, tal como referiu, e recentemente fui indicada como candidata para uma vaga de juiz conselheiro no Tribunal Constitucional. Uma vez que esta indicação, como é sabido, carece de confirmação pela Assembleia da República, cabendo à Assembleia da República a designação da generalidade dos juízes que compõem o Tribunal Constitucional, encontro-me aqui e agora perante Vossas Excelências para efeitos de avaliação, na medida do possível, da minha capacidade e idoneidade para exercer estas funções, estas altas funções no Tribunal Constitucional. Eu de facto enviei um currículo, mas foi um currículo bastante abreviado, uma vez que estou convencida que o que interessa aqui sobretudo é a minha formação académica, ou estava eu convencida que o que mais interessava de facto era a minha formação académica e experiência profissional, e, portanto, cortei bastante o currículo no sentido de dar só essa informação que achava que era mais relevante e, de igual modo, estes 10 minutos também, enfim, entendi que devia dedicá-los à formação académica e ao meu percurso profissional, ao meu histórico profissional. Eu vou começar apenas por uma brevíssima nota pessoal. Eu sou de Coimbra, nasci em Coimbra em 1965 e desde sempre vivi aqui nesta cidade de Coimbra. Entre 1983 e 1988 fiz o curso de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde me licenciei em julho de 1988 na variante de Jurídico-Políticas.
Inicialmente a minha intenção, durante o curso e também já depois de terminado o curso, a minha intenção era seguir magistratura, mas razões várias e de variada ordem fizeram com que eu de facto desistisse dessa minha primeira intenção e concorresse a uma vaga de assistente estagiária na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Entretanto, entre terminar o curso em julho de 88 e iniciar a minha carreira académica, digamos, as minhas funções na universidade, em dezembro de 88, ainda fui durante aproximadamente 3 meses assessora jurídica na Comissão de Coordenação da Região Centro. Também fiz o estágio de advocacia, embora nunca tenha exercido, fiz só aquelas presenças obrigatórias e as chamadas oficiosas, não sei se ainda se chama assim. E depois também gostaria de destacar que entre 2006 e 2012 fui assessora jurídica do primeiro vice-presidente e depois presidente do Tribunal Constitucional, professor Moura Ramos. Em termos de trabalho na FEDUC, eu comecei por lecionar a disciplina que hoje em dia se chama Unidade Curricular de Direito Constitucional e Ciência Política, que depois passou a chamar-se apenas Direito Constitucional, e na altura e durante o tempo em que eu estive a trabalhar como assistente e assistente estagiária, aliás, ao contrário, assistente estagiária e assistente, esta disciplina era regida pelo Dr. Gomes Cantilho. Apenas durante 1 ano ou 2, penso eu, fui assistente do professor Vital Moreira. Entretanto, para além de lecionar Direito Constitucional na licenciatura de Direito, também lecionei Direito Constitucional na licenciatura em Administração Pública, que é uma outra licenciatura que é ministrada na FEDUC, e também lecionei, penso, não tenho a certeza absoluta, por 6 anos, Ciência Política no curso de Estudos Europeus da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. No âmbito académico ainda fiz o mestrado e fiz o doutoramento. O mestrado sobre o referendo, nomeadamente o referendo em Portugal, na ordem jurídica portuguesa. Relativamente ao doutoramento, a minha tese teve como objeto a instituição parlamentar e, basicamente, os mecanismos de proteção da instituição parlamentar. Eu escolhi 3, há mais do que isso, escolhi as imunidades parlamentares, as incompatibilidades e a proibição do mandato imperativo. Gostaria só de dar nota que, justamente por causa destes meus trabalhos, destes meus estudos sobre a instituição parlamentar, não sei agora quantificar exatamente, ainda fui umas vezes aí à Assembleia da República e designadamente à Comissão de Assuntos Parlamentares, uma das vezes para falar sobre imunidades, outra sobre ética e política, e penso que ainda terei ido uma terceira vez, mas agora não tenho a certeza absoluta, a falar sobre incompatibilidades. Entretanto, fiz o doutoramento e, após o doutoramento, para além de lecionar na licenciatura, primeiro ciclo, passei também a lecionar no segundo ciclo, mestrado e terceiro ciclo de doutoramento. As disciplinas iam variando um pouco consoante os anos, mas basicamente foram sobretudo 3 as disciplinas que foram sendo mais repetidas. Uma delas a Justiça Constitucional, a outra a responsabilidade dos governantes, responsabilidade política e jurídica, e também as instituições do poder político. Portanto, em síntese, em termos de etapa académica, digamos, privilegiei sempre o direito público, dentro do direito público o direito constitucional, e dentro do direito constitucional comecei inicialmente por privilegiar a parte orgânica institucional, porque sou uma fervorosa adepta do princípio da separação de poderes, acho fundamental este princípio no Estado de Direito democrático, e nesta fase em que me dediquei mais à parte institucional, orgânica institucional do direito constitucional, tratei temas como aqueles que eu já referi há pouco, das imunidades, incompatibilidades, também a responsabilidade política dos governantes e, inclusivamente, fiz uma incursão também nos sistemas eleitorais. E depois, em função disso, tenho uma série de escritos sobre qualquer um destes temas. Numa segunda fase, comecei a me interessar pela justiça constitucional, sobretudo pelo fenómeno do ativismo judicial. Este fenómeno chamou-me a atenção, sobretudo por conta do contacto que tinha com os meus alunos de mestrado, que eram fundamentalmente alunos brasileiros, e por isso comecei a estudar este fenómeno do ativismo judicial no contexto brasileiro, portanto nos tribunais brasileiros e em particular no Supremo Tribunal Federal. E este fenómeno causou em mim um misto
de fascinação e horror ver como, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal resolveu auto-atribuir-se um papel político de fazer política, de governar e, inclusivamente, de rever a própria Constituição. Portanto, se eu já era uma fervorosa defensora do princípio da separação de poderes e da neutralidade política dos tribunais, mais convencida fiquei, à medida que ia estudando este fenómeno, mais convencida fiquei do perigo que há dos tribunais se tornarem atores políticos. Ainda aqui sobre esta parte académica, queria só destacar que fiz um manual, um manual de Justiça Constitucional. Esse manual era e é ainda a intenção fazê-lo em 2 volumes. O primeiro volume já foi publicado e reeditado, mais voltado para uma parte teórica, para a evolução da Justiça Constitucional, para os vários modelos de Justiça Constitucional, para fenómenos relacionados com a Justiça Constitucional, como o ativismo, que eu já referi. O segundo volume, infelizmente por falta de tempo vai a meio, é dedicado à Justiça Constitucional em Portugal. E quando digo Justiça Constitucional, não apenas o contencioso constitucional, contencioso das normas, mas toda a Justiça Constitucional, portanto, que pretende abranger todos os domínios que cabem dentro da Justiça Constitucional, tal como ela está conformada na nossa Constituição e na nossa Lei do Tribunal Constitucional. Este manual, este segundo volume, como eu disse, está a meio. Queria apenas dizer que realmente a minha preocupação, até para não haver sobreposição com outros manuais já existentes, é que seja um manual eminentemente prático e daí que dê um particular destaque à parte processual e também à jurisprudência do Tribunal Constitucional. Parte desse trabalho, uma vez que está parado, mas aproveitei-o para fazer um pequeno artigo num estudos e homenagens ao professor Vladimir Brito, da Faculdade de Direito da Universidade do Minho, e esse trabalho tem precisamente o título de O Contributo do Tribunal Constitucional Português para o Desenvolvimento do Processo Constitucional. Entretanto, a ideia de ser juíza nunca me abandonou, confesso, e talvez a partir dos finais da década de 90 comecei a estar atenta à possibilidade de facto, ingressar na magistratura. Isso acabou por ocorrer, concorri a uma vaga na jurisdição administrativa, felizmente correu tudo bem e passei a exercer as funções de juíza conselheira no Supremo Tribunal Administrativo e mais concretamente na secção de contencioso administrativo. Esta secção, esta jurisdição administrativa, hoje em dia abrange uma série de domínios muito específicos, domínios muito complexos, de tal modo que hoje em dia acho que se pode falar em vários direitos administrativos e não apenas num único direito administrativo. Em termos de questões que nós tratamos habitualmente, há questões relacionadas com urbanismo, contratação, função pública, responsabilidade do Estado, responsabilidade civil, que dá uma série de temas, como eu disse, muito específicos e complexos. Há questões que, de facto, têm que ver mais diretamente com a vida das pessoas, como, por exemplo, a responsabilidade por erro médico, questões profissionais, de classificação profissional, processos disciplinares. E depois há outras que, de forma mais indireta ou mais difusa, dizem respeito às pessoas, como, por exemplo, eu pensei na questão da privatização da TAP, por exemplo, ou do acordo ortográfico. Também, por vezes, somos confrontados com questões de inconstitucionalidade, mas a maior parte das vezes, não sempre, as questões de inconstitucionalidade não vêm bem formuladas de forma muito vaga, peço desculpa, e, portanto, são basicamente imprestáveis para efeitos de apreciação e de julgamento de inconstitucionalidade. Em termos profissionais, a mudança de paradigma foi muito grande, não é? Passar do mundo académico para o mundo judicial, de facto, foi uma grande mudança. Já tinha tido um breve vislumbre dessa diferença quando fui assessora durante 6 anos no Tribunal Constitucional, mas na altura foi-me atribuída a fiscalização abstrata sucessiva e, portanto, só mesmo quando comecei a trabalhar nos tribunais me apercebi da diferença de paradigma. Sra. Professora, peço-lhe que conclua, por favor. Estou mesmo a terminar. Queria só realmente dizer, e agora mais relativamente à questão do Tribunal Constitucional, que tenho clara consciência que, de facto, julgar num Tribunal Ordinário e no Tribunal Constitucional não é exatamente a mesma coisa. Isto não apenas porque o Tribunal Constitucional tem competências que os Tribunais Ordinários não têm, mas mesmo ao nível do controle concreto, a Justiça Constitucional preocupa-se apenas com a questão da inconstitucionalidade e de algumas questões de ilegalidade e não com o mérito ao fundo das questões
questões, ainda que a decisão de inconstitucionalidade, de facto, possa ter impacto na decisão de mérito. E depois já sabemos também, todos sabemos, que o parâmetro de aferição de constitucionalidade é composto por normas um pouco menos densas do que aquelas que habitualmente aplicamos na justiça ordinária. Para terminar, queria só dizer que, enfim, queria apenas dizer que caso mereça a confiança de Vossas Excelências, caso confiem na minha capacidade e idoneidade para exercer as funções de juíza conselheira no Tribunal Constitucional, exercerei essas funções do mesmo modo que até agora exerci as outras funções que tive, ou seja, com total empenho e dedicação, com imparcialidade e independência, de forma atenta, séria, conscienciosa e responsável. O meu compromisso é com o direito, não apenas com a Constituição, mas com todo o direito e também com os portugueses, porque o Tribunal Constitucional, como todos os tribunais, representa ou exerce a justiça em nome dos portugueses e, claramente, que o compromisso é com o direito e não com as minhas opiniões, sejam pessoais, políticas ou de outro tipo. Muito obrigada. Obrigado, Soutora. Vamos então passar aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os meus cumprimentos às senhoras e senhores deputados e saúdo muito particularmente a professora doutora Benedita Urbano, senhora juíza conselheira Benedita Urbano. É um gosto revê-la e queria, penitenciando por repetir para quem acompanhou a anterior audição, mas acho que é importante enfatizá-lo a cada audição, sublinhar aquele que é o nosso entendimento relativamente à natureza das audições dos candidatos a juízes do Tribunal Constitucional, na exata medida em que entendemos que essa natureza não pode deixar de ser predominantemente curricular, ou seja, a aferição da adequação dos currículos às funções que se candidatam e, como resulta manifesto, incontroverso, creio, a senhora professora Benedita Urbano revela-se, obviamente, pelo seu currículo, pelas funções desempenhadas, idónea, apta para o exercício das funções de juiz do Tribunal Constitucional. Não apenas pela sua vasta carreira académica, não apenas pelos vários anos de experiência na assessora do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, mas também pela toda a experiência na jurisdição administrativa, no Supremo Tribunal Administrativo, onde a miúde se tem vindo a demonstrar uma aferição aprofundada das matérias constitucionais. Porque, desde logo, e importa para quem nos ouve e que não seja versado em questões de direito, referir um elemento, é que os candidatos aos juízes do Tribunal Constitucional não se candidatam com nenhum programa. Eles, no exato momento em que são eleitos, são, obviamente, livres e candidatam-se para responder posteriormente apenas à Constituição, à lei e à sua consciência. E, portanto, limitam-se a oferecer à Assembleia da República, ao Colégio Eleitoral, o seu currículo vitae como penhor do seu lastro cívico e como garante de um exercício futuro de liberdade. E esta avaliação curricular é tão mais relevante quando, desde as alterações de 1998, os candidatos passaram a ser eleitos por lista e, portanto, é nessa exata medida em que não é possível sequer aferir ou distinguir os méritos relativos ou deméritos de um dos candidatos relativamente a outros, mas sim a eleição é feita por lista e, portanto, há uma lógica compromissória na propositura das candidaturas e que, portanto, essa avaliação sendo feita em conjunto tem estas vantagens e inconvenientes, porque tem vantagens e tem inconvenientes, mas queria referir que a lista, considero que a lista é uma boa lista e, obviamente, a senhora professora Benedita Urbano é uma candidata que também se distingue positivamente. Queria apenas referir, para concluir, uma questão. A Constituição, a miúde, é colocada sob tensão. A pandemia colocou, inegavelmente, o sistema judicial
sob tensão. Não vou colocar nenhuma questão concreta sobre isso, ainda que o tema da moderada criatividade interpretativa de que a senhora Conselheira Benedita Urbano, numa recente declaração de voto com menos de um mês, num acórdão muito interessante do Supremo Tribunal Administrativo, seja uma matéria inegavelmente interessante e atual, sobretudo para um julgador constitucional, mas queria, na medida do possível, aquilatar da sua sensibilidade sobre um dos temas prementes das garantias constitucionais, maiormente as garantias do processo criminal, na exata medida em que o professor Reis Novaes, aliás, referiu muito recentemente que a constitucionalização de uma garantia tem como principal consequência privar o legislador ordinário da disponibilidade sobre essa mesma garantia. São, assim, um trunfo de uma minoria, e a minoria, no limite, é um único cidadão, contra uma maioria, tenha essa maioria a natureza que tiver. E pergunto, pois, à senhora Conselheira se entende, à semelhança do que alguns vêm publicamente referindo, que há entre nós um excesso de garantias, ou, ao invés, essas garantias são a expressão necessária do moderno Estado de Direito Democrático. E, concretizando, refiro-me ao artigo 32º, número 1 da Constituição, não aos demais 9 pontos, e concluo, e ao pronome indefinido plural, o todas as garantias da defesa, na exata medida em que entende que essa formulação é uma formulação excessiva, ou, pelo contrário, ela permite-nos concluir que um retrocesso nas garantias oferecidas pelo legislador se traduzirá inexoravelmente numa violação constitucional desse preceito. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, do Partido Social Democrata. Obrigado, Sr. Presidente, a quem cumprimento. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento a nossa candidata, a senhora doutora Benedita Urbano, senhora juiz conselheira no Supremo Tribunal Administrativo, e para que não fique sem o tempo que fiquei na anterior audição, vou passar de uma forma mais leve sobre o currículo vastíssimo e também riquíssimo da senhora juíza conselheira, com ampla experiência no domínio das matérias do direito público, do direito constitucional e agora também com uma experiência muito enriquecedora enquanto decisora no Supremo Tribunal Administrativo. E vou-lhe colocar questões que nos preocupam e que têm a ver não com a dimensão da fiscalização da constitucionalidade, não da fiscalização da constitucionalidade abstrata, mas sim da fiscalização concreta da constitucionalidade. Designadamente, é sabido e todos sabemos que a maioria dos recursos que são interpostos para o Tribunal Constitucional são rejeitados, são preteridos, rejeitados liminarmente ou depois considerados não procedentes por questões formais. A senhora doutora, a senhora juíza conselheira, acabou também na sua intervenção inicial por referir que no âmbito do STA, do Supremo Tribunal Administrativo, que às vezes suscitam questões de constitucionalidade, mas que são suscitadas de forma muito débil, muito frágil, foi a expressão que utilizou. Começo por lhe perguntar, e sabendo nós também que as regras para que seja possível o recurso ao Tribunal Constitucional são conhecidas, sabemos que a constitucionalidade tem que previamente ter sido suscitada no decurso do processo, a menos que se trate de uma decisão surpresa, e se for uma decisão surpresa não tem que ser suscitada, porque, como a própria expressão indica, é surpresa, portanto as partes não podem suscitar aquilo que previamente não existia perante o Tribunal ACO, mas muitas vezes as decisões, ou em mais de 90%, os recursos não são conhecidos porque há um excesso de formalismo relativamente ao entendimento que é
a indicação do sentido normativo em que aquela norma em concreto, aquele artigo em concreto que foi aplicado pelos tribunais das instâncias das outras jurisdições, e que esse formalismo prejudica o conhecimento da verdade material e o conhecimento da efetiva fiscalização da constitucionalidade. E, por isso, pergunto-lhe qual é o entendimento que tem relativamente a esta questão, se entende que, efetivamente, há um excesso de formalismo e que o Tribunal Constitucional quase não está a conhecer de processos no âmbito da fiscalização concreta, o que é preocupante, porque é quase uma perspectiva autofágica, porque qualquer dia não vale a pena recorrer para o Tribunal Constitucional, porque as decisões ou já foram conhecidas e são sempre as mesmas, ou então não chegam sequer a ser conhecidas. E aí corremos um risco que é muito grande e que seria imperdoável, como já tenho visto defender, que a extinção do Tribunal Constitucional e que a mesma passasse a ser uma secção do Supremo Tribunal de Justiça, à semelhança de resto de quem defende a extinção do Supremo Tribunal Administrativo e que também mesmo fosse integrada na jurisdição comum e também uma secção do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, pergunto-lhe o que pensa sobre estas matérias e também recordo aqui a importância da fiscalização concreta, mais uma vez, estou-me a recordar do Acórdão do 595 de 2008, de 13/11, que declarou a inconstitucionalidade com força obrigatória geral da norma do artigo 400, número 1, a linha E do Código de Processo Penal, designadamente na redação da Lei 20 de 2003, em que vedava o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça quando de acórdãos preferidos pela relação que apliquem, de resto ainda é a redação atual, só que já não se aplica, por força dos 3 acórdãos do Tribunal Constitucional, que apliquem pena não privativa da liberdade ou pena de prisão não superior a 5 anos, portanto, com uma denegação do direito ao recurso e das garantias constitucionalmente consagradas do processo criminal previstas no artigo 32 da Constituição da República Portuguesa, da nossa Constituição. E pergunto-lhe também como vê, e expresso aqui a minha preocupação, pelas declarações muito recentes por parte de um alto responsável da nossa organização judiciária, que diz que presentemente existe um excesso de garantias e, passo a citar, diz: se queremos ter uma justiça mais célere, terá de reduzir as garantias, terão que ser reduzidas as garantias dos arguidos para garantir a eficácia da justiça. Portanto, há aqui um equilíbrio a ser feito e se entende que esse equilíbrio alguma vez poderá ser conseguido à custa do sussurrar, à custa de preterir as garantias, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Foram preferidas, de resto, na mesma circunstância, também pelo mesmo alto responsável do sistema judiciário, que o legislador não compreende ainda como é que o legislador não ultrapassou os problemas suscitados no Tribunal Constitucional, designadamente nos acórdãos no 179 de 2012 e no 377 de 2015, relativamente ao enriquecimento ilícito, e porque é que, pura e simplesmente, o legislador não faz tábua, muito obrigado, Sr. Presidente, não faz tábua rasa disso e não legisla mesmo relativamente ao enriquecimento ilícito com preterição e a contender com os preceitos constitucionais. E, por fim, para lhe dizer que não posso estar mais de acordo quando refere que é uma fervorosa adepta do princípio de separação de poderes. É precisamente isso que nós queremos, a separação de poderes em toda a linha. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda. Penso que... Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, ainda está online. Sr. Deputado, faça estarei até ao fim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento de novo. Cumprimento também a Sra. Deputada, a Sra. Doutora Benedita Urbano. E queria, enfim, naturalmente expressar-lhe apreço pela sua disponibilidade para exercer estas funções, que são funções de grande exigência, são funções de grande complexidade e, portanto, digamos, a disponibilidade de alguém com uma carreira académica, com uma carreira no sistema judicial como a que a Sra. Doutora tem, deve naturalmente merecer o apreço da generalidade dos cidadãos e dos seus representantes. É isso que lhe quero expressar. Fosse a escolha que vamos fazer dentro de dias, uma escolha estritamente curricular, técnico-curricular, digamos assim, e naturalmente que não haveria reservas sobre
digamos, a competência enquanto jurista da senhora doutora Benedita Urbano para o exercício das mais altas funções no plano da justiça constitucional. Sucede que o nosso entendimento é o de que a escolha que o Parlamento tem que fazer, e por alguma coisa é o Parlamento e não outra instância a fazer essa escolha é uma escolha política. Naturalmente não uma escolha partidária, no sentido da defesa de interesses partidários, mas uma escolha política inequívoca. De outra forma, não faria sentido que fosse o Parlamento o órgão a fazer essa escolha. Poderia então ser o Conselho de Reitores, ou um Conselho de Sábios, ou os Conselhos Superiores das Magistraturas, para, digamos, aquilatar de competências técnicas. Não é disso que se trata, ou não é só disso que se trata, e, portanto, a mundividência dos e das candidatas a estas funções é de grande relevo, tem que ser de grande relevo, e seguramente está presente no momento em que cada deputado e cada deputada vota para esta escolha. E é por isso, Sra. Doutora Benedita Urbano, que lhe queria colocar duas questões que se prendem justamente com este objetivo. A primeira diz respeito ao acórdão proferido pelo Tribunal Constitucional em março passado, de acordo com o qual, ou melhor, na elaboração do qual ficou vencida, não teve vencimento, a posição de 4 juízes do Tribunal Constitucional, de acordo com os quais haveria uma incompatibilidade de princípio, portanto, uma inconstitucionalidade, digamos, radical, em qualquer lei que despenalizasse a morte medicamente assistida. Por, de acordo com essa posição que não teve vencimento, haver, digamos, uma violação de princípio do artigo 24. A posição que triunfou, como a senhora doutora sabe muitíssimo bem, não foi essa, foi a de admitir que o legislador ordinário tem legitimidade para conformar no plano legal, no plano legislativo, digamos, situações de despenalização perfeitamente tipificadas e de acordo com os parâmetros constitucionais. E, portanto, a pergunta que lhe queria colocar, senhora doutora, é a de saber se, na sua perspectiva, esta tomada de posição constante do Acórdão 123 de março passado é uma tomada de posição que deve permanecer em outras leituras que o Tribunal venha a fazer sobre este assunto, ou assuntos congêneres. Não é, portanto, a de lhe perguntar se qualquer proposta vinda da Assembleia da República é, por definição, constitucional, mas é a de saber se, na sua perspectiva, deve manter-se aquilo que foi julgado pelo Tribunal, foi proferido pelo Tribunal Constitucional, que é de que o Parlamento tem legitimidade para conformar esta questão, cabendo depois ao Tribunal Constitucional apreciar a proposta em concreto e sobre ela pronunciar-se, não em termos de violação, digamos, a violação automática do artigo 24, mas sim em termos de avaliação das ponderações a que haja lugar entre o artigo 24 e outros artigos, designadamente aquele que consagra o princípio da autodeterminação de cada cidadão. E a segunda pergunta que lhe queria colocar, também muito rapidamente, é esta. Nós hoje temos uma situação dual, num outro plano completamente diferente, ou não tão diferente, afinal de contas, que é o plano dos direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores. Como a senhora doutora sabe muito bem, a nossa Constituição é uma Constituição que atribui autonomia, digamos, sistemática, atribui um capítulo próprio a esta matéria e consagra princípios constitucionais fortes em matéria de Constituição laboral. Ora, a realidade é que tem vindo a emergir um conjunto de dinâmicas no mundo do trabalho que, digamos, que retiram às relações laborais o seu caráter de trabalho subordinado tradicional e entram nas dinâmicas que bem conhece da uberização, do trabalho em plataformas, do trabalho informal, do trabalho para uma empresa que é constituída pela própria pessoa que trabalha, enfim,
todo um conjunto de novas figuras. Peço que conclua, Sr. Deputado. Concluirei já de seguida, Sr. Presidente, e a pergunta que lhe queria colocar, justamente porque é uma estudiosa atenta do fenómeno do ativismo judicial e da neutralidade dos tribunais, é de saber se a responsabilidade por fazer com que a Constituição não seja letra morta nesta matéria cabe apenas ao legislador ou se os tribunais, designadamente o Tribunal Constitucional, têm algo que pode e deve fazer para defender a Constituição contra o seu esvaziamento por uma prática que é uma prática paralela àquilo que a própria Constituição estabelece. São estas as duas perguntas. Volto a manifestar-lhe o meu apreço pela sua disponibilidade e estou certo que compreenderá o sentido com que fazemos estas perguntas, que é o de um escrutínio que deve ser exigente, porque é muito exigente o cargo para o qual a senhora doutora se candidata. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, também. Não tenho mais pedidos de outros grupos parlamentares, pelo que então vou dar de novo a palavra à senhora Juíza Conselheira para poder prestar os esclarecimentos e produzir as reflexões que foram suscitadas pelos senhores deputados. Senhora Juíza Conselheira, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar responder pela ordem com que as questões me foram colocadas e, portanto, começaria pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Há aqui um aspecto que eu noto que há uma grande preocupação, não apenas dos senhores deputados, mas de todas as pessoas, juristas ou não juristas, de que haja uma politização do Tribunal Constitucional e que ele se torne um tribunal político. E, de facto, a nomeação política, porque eu prefiro, depois mais à frente falarei sobre isso, a nomeação política, de facto, em abstrato, pode induzir a uma politização dos juízes. Mas eu faço notar que o legislador constituinte, precisamente, se calhar confrontado com a inevitabilidade da nomeação política e os perigos que isso possa acarretar, estabeleceu mecanismos que permitem, à partida, evitar que haja essa politização. E um desses mecanismos é a existência do mandato único. Ou seja, o facto de não haver renovação do mandato no Tribunal Constitucional é, desde logo, uma forma de aqueles que são nomeados para juízes do Tribunal Constitucional, aqueles que sintam, o que não é manifestamente o meu caso, que devem qualquer favor, digamos, a alguém, se sintam à vontade para decidirem como entendem ser o mais correto, a forma mais correta, mais de acordo com o direito que temos e com a nossa Constituição. Portanto, eu faço lembrar que a nossa Constituição tem mecanismos como este, que é um mecanismo fundamental, que existe em várias Constituições em vários países, que é a do mandato único no Tribunal Constitucional, para evitar qualquer tendência que possa haver, e eu penso que não haverá, de sentir que tem que se prestar contas a alguém. Relativamente a estes tempos de pandemia e de tensão, falou na tensão na Constituição. E eu diria, e aliás escrevi um artigo na altura sobre a crise económico-financeira e sobre o papel que teve também sobre o Tribunal Constitucional. Eu diria que a tensão não é só sobre a Constituição, a tensão é muito sobre quem tem que decidir, nomeadamente pelos juízes, também pelos governantes, obviamente, mas pelos juízes. Eu há pouco tempo estava a falar com um colega e disse uma coisa que ele até levou a mal, mas eu disse, é mais fácil, um colega da faculdade, eu disse, é mais fácil teorizar do que decidir. Eu acho que ele não percebeu muito bem, mas a verdade é esta, é que nós, nestes tempos de pandemia, temos que decidir, muitas vezes, em muito pouco tempo, porque muitas destas questões que chegaram ao Tribunal foram ou como intimações ou como providências cautelares. Portanto, às vezes é uma questão de 24 horas, 48 horas, etc., para decidir questões jurídicas em que a própria doutrina não está de acordo e, além disso, em que a própria, e neste caso é uma pandemia, não é uma questão médica, digamos, em que os próprios médicos não estão de acordo, em que um diz põe máscara, outro diz tira a máscara, um diz vacina, outro diz não vacina, e depois cabe aos juízes decidir, porque eles não podem deixar de decidir, daí eu dizer que é mais fácil teorizar do que decidir.
E sobretudo, precisamente porque é o juiz que, em última análise, cabe decidir, há sempre aquela preocupação de, na altura, quando foi desse artigo sobre a criação, sobre a crise económica financeira, na altura não sermos os escoveiros, os juízes não serem os escoveiros do sistema económico, não levarem o país à bancarrota. Neste caso, há aquele peso grande que recai sobre os juízes, e, sobretudo perante uma incerteza, quer jurídica, quer médica, de saber o que é que de facto é melhor e é mais de acordo com o direito. Eu de facto falei de uma moderada criatividade interpretativa, sempre dentro dos limites que são aquelas ferramentas hermenêuticas. Na altura eu entendi, mas sei que há quem discorde disso, mas que ainda seria possível, enfim, encontrar uma réstia, digamos, de legitimidade para a criação da legislação de crise. Que, aliás, tem-se falado muito sobre isso, sobre a questão da criação de uma lei de emergência e de uma lei de calamidade, é fundamental e iria ajudar muito os juízes na aplicação do direito, mas também é muito difícil, sobretudo nestas crises como a que está agora a ocorrer, em que cada dia é um dia, não sabemos muito bem o que é que vai acontecer amanhã, e portanto não é fácil cristalizar isso em normas jurídicas, como é que podemos atuar. Mas, como eu disse, é uma atenção que cabe muito também aos juízes, infelizmente. Relativamente à questão das garantias, depois o Dr. Filipe Neto Brandão e a Dra. Mónica Quintela, penso que estão a referir às mesmas declarações que foram preferidas ontem ou hoje, de um alto responsável pela jurisdição, e não me ficaria assim muito bem estar a comentar, penso que não seria sequer muito elegante, digamos, estar a comentar assim diretamente essas afirmações. Se me perguntarem que há excesso de garantias, não é a um juiz que cabe decidir se há excesso de garantias ou não. Depois, a ideia que esse excesso de garantias deve ser visto como contrapartida para a celeridade, isso sim posso dizer que acho que é manifestamente errado. A celeridade consegue-se com base em outras formas de alcançar essa celeridade, e não é certamente à custa das garantias que já existem. Se em termos abstratos me perguntarem se quanto menos garantias, mais rápido é o processo, pois é evidente que se não houver audiência dos interessados, se não houver contraditório, se não houver uma série de garantias que existem hoje, é óbvio que será tudo muito mais rápido, mas não penso que seja isso o desejável. O desejável é que essa celeridade seja alcançada de outra maneira e não à custa das garantias dos portugueses, neste caso. Eu penso que, em relação ao Sr. Dr. Filipe Neto Brandão, penso que eram estas as questões, mas depois, se for preciso, retomarei, enfim, qualquer questão que tenha ficado para trás. Passando agora à Sra. Doutora Mónica Quintela, que também cumprimento, relativamente à questão. Há muito essa ideia de que os juízes despacham tudo, entre aspas, por conta do formalismo. E não, é assim, uma pessoa quando está no mundo académico, ou quando está do outro lado, como advogado, por exemplo, pensa, ou como arguido, ou réu, assim, de facto pensa, eu não tive uma decisão justa porque as pessoas ficaram-se pela mera questão da formal. Mas a verdade é essa, existem questões formais. É preciso, por exemplo, que haja legitimidade para recorrer, para interpor uma ação. E, portanto, se à partida a pessoa, que a parte não tem legitimidade, não cabe ao tribunal estar de forma abstrata, como se fosse um académico, a falar sobre uma questão que, no fundo, acaba por ser hipotética, porque, por simplesmente, o tribunal não vai poder decidir. E, portanto, e com isto, por exemplo, não podemos querer que haja celeridade dos processos e se ao mesmo tempo queremos que o tribunal, sabendo que não pode decidir uma questão porque a parte não é legítima, ainda assim vá, enfim, perder um dia ou dois ou três ou quatro ou uma semana, se for preciso, a tratar de questões que ele depois no fim vai dizer eu não posso decidir isto porque de facto a parte não tem legitimidade. Relativamente às questões de inconstitucionalidade,
De facto, eu acho que há aqui dois problemas. Um deles é o seguinte: primeiro, não há dúvidas que o Tribunal Constitucional está sobrecarregado de processos. O Tribunal Constitucional, por ano, por média, eu estive a conferir, tem 800 decisões sumárias e 800 acórdãos. O que eu noto da minha experiência pessoal, que não tem problema de especial, dos estudos que eu fiz, é que, em primeiro lugar, a maior parte das questões de constitucionalidade são imprestáveis em termos de apreciação e julgamento. O que é ser imprestável? É haver um incidente de inconstitucionalidade que se resume a isto. Esta norma é inconstitucional porque viola o princípio X ou viola o direito tal. Isso não significa nada. Isso não significa nada. Porquê? Porque todos os direitos podem ser restringidos. Claro que depois tem que observar uma série de requisitos para que essa restrição seja considerada constitucional. Portanto, se diz que viola ou restringe e não diz mais nada, eu não sei apreciar, não tenho como apreciar esse pedido. Se me diz assim, viola o princípio tal, sim, mas viola como? Porque os princípios também, até pela sua própria menor densidade e pela necessidade de conjugação com outros princípios, também eles podem esticar, encolher, e portanto, se limitam a dizer assim, viola o artigo tal, ou o princípio tal, ou o direito tal, isso não significa nada, não dá apoio, não nos permite fazer qualquer tipo de avaliação. Portanto, quando se quer fazer um pedido de um requerimento de inconstitucionalidade, suscitar um incidente, nomeadamente, há que ir um pouco mais além e dizer viola por causa disto, por causa daquilo, porque desta ponderação de interesses este devia prevalecer perante aquele, e isso manifestamente, na maior parte das vezes, não acontece. Depois, há requisitos processuais que de facto têm que ser, que não são cumpridos, mas aí a lei é claríssima, sobretudo no caso de decisões negativas, há uma série de critérios que têm que ser respeitados e muitas vezes não são. E depois há um outro aspecto também, que eu também, enfim, notei, da experiência que eu fui tendo, notei, é que a maior parte das vezes as partes utilizam recurso de constitucionalidade, não porque verdadeiramente achem que alguma norma seja inconstitucional, mas porque tentam conseguir quase que uma quarta instância de julgamento. Porque nós vamos apreciar o pedido e não conseguimos vislumbrar nenhuma norma que seja considerada inconstitucional. O que nós vemos é atacar a forma como o juiz julgou, por como apreciou a matéria de facto, como aplicou o direito, e procuramos a questão de inconstitucionalidade e não a encontramos. O que encontramos, de facto, é uma insatisfação com a decisão de mérito que foi preferida nos tribunais ordinários. Ora, talvez por isso a grande maioria dos pedidos que chegam ao Tribunal Constitucional sejam, vamos a ver, interpostos por partes que realmente perderam, digamos, entre aspas, nos tribunais ordinários e que agora tentam, junto ao Tribunal Constitucional, sob a aparência de uma questão de inconstitucionalidade, que o Tribunal Constitucional, enfim, altere ou com uma decisão que prefira, acabe por alterar a decisão de mérito. Mas, como disse, a maior parte das vezes o tipo de pedido que é feito ou não se consegue descobrir qual é a norma que se pretende seja inconstitucional, ou a interpretação normativa, ou a secção da norma que se pretende que é inconstitucional, ou então o pedido é tão vago, que realmente nós não conseguimos fazer qualquer tipo de apreciação. Eu até ligaria os dois fenómenos, se calhar precisamente porque há a noção clara que o que se pretende é um quarto julgamento, digamos, uma quarta instância de julgamento, talvez por isso é que não haja tanto esforço no delineamento, digamos, de uma questão de inconstitucionalidade. Eu penso que também terei respondido às questões que me foram colocadas pela doutora Mónica Quintela. Como eu disse, as questões das declarações que foram feitas sobre os temas que devem ser tratados, isso claramente que não é aos tribunais que cabe impor uma agenda ao Parlamento. O Parlamento é que, em função daquilo que entende que é mais necessário, que vai legislando sobre os temas que considera dever legislar. Peço desculpa por ser tão enfim, fazer umas respostas
acho que abstratas, não direi enigmáticas, mas de facto eu sei quem preferiu estas afirmações e outras também igualmente polémicas, mas uma vez mais não é certamente à custa das garantias que se consegue a celeridade consegue-se de outras maneiras e uma vez mais compete ao Parlamento decidir que questões é que deve tratar e em que altura. Respondendo agora ao Dr. José Manuel Pureza, a quem também cumprimento, eu diria que começaria por dizer, isto é mais uma questão pessoal, na altura inicialmente disse que realmente, enfim, falou da minha disponibilidade, é de facto um grande desafio ir para o Tribunal Constitucional, sobretudo tendo a consciência do trabalho que neste momento o Tribunal Constitucional tem. De facto, são poucos juízes para tanto trabalho, para tantos pedidos, e isto por vezes também é por fases. Há de facto fases em que há poucas fiscalizações abstratas. Eu lembro que houve uma altura que estive no tribunal, quando era assessora, que de facto havia muito poucas fiscalizações abstratas, e depois de repente temos aqui um período em que há sucessivas fiscalizações abstratas, preventivas sobretudo, que são as mais difíceis e as mais contestadas já agora, e em que é preciso decidir muito rapidamente questões muito controversas e muito delicadas. Uma delas é de facto aquela que referiu. Como compreenderá, eu, enfim, por motivos que explicarei, não vou pronunciar de facto sobre essa questão. Enfim, já veremos como. Há bocado eu disse que preferia a expressão nomeação política à escolha política, porque nomeação política significa apenas que é um órgão político e dentro desse órgão político serão os partidos que estão em maioria, uma vez que funciona no nosso Parlamento a regra da proporcionalidade, que fazem a escolha. Mas, como eu disse, isso é quase como uma inevitabilidade, porque não vejo grande alternativa, porque se fosse pela Assembleia, pelo Presidente, também seria política, se fosse uma eleição popular também seria política. A única hipótese era ser um concurso curricular, em que também seria bastante complicado, porque teríamos que concorrer, não sabemos muito bem quem, de que molde, como faríamos uma comparação entre, vejamos, não é só entre académicos e juristas, seria também, por exemplo, entre advogados, porque os juristas de mérito não têm que ser necessariamente académicos. Como eu disse, prefiro a expressão nomeação política. Em relação a esse acórdão, especificamente, eu li muito, enfim, por alto, tenho uma série de acórdãos, uma lista que vou fazendo ao longo dos tempos para ler. Eu, infelizmente, ultimamente, no Supremo Tribunal Administrativo temos tido muito trabalho e, portanto, tem sido difícil acompanhar. A ideia com que eu fiquei é que aquilo é um acórdão que está, enfim, que levou muito, enfim, há ali muito trabalho, não é? Nomeadamente, houve a ideia de fazer uma comparação com outros países, e o que se nota é que, de facto, são questões muito complexas e que, por exemplo, nos países em que já houve uma despenalização da morte medicamente assistida, o que eu notei foi que isso não foi uma medida que se tomou de um dia para o outro, foi uma medida que passaram-se anos, digamos, muitas vezes entre uma legislação mais permissiva ou menos permissiva, porque de facto são questões muito complexas e basta ler o acórdão para perceber que há ali muitos conceitos muitas vezes que se confundem, de eutanásia, de suicídio assistido, etc. E, portanto, é difícil, sem estar dentro do assunto, sem estudar o assunto, sem ouvir os argumentos das partes, sem tentar ver o que é que os outros tribunais fizeram, não dizer assim, na Alemanha é permitido, logo em Portugal também tem que ser permitido, porque acho que isso é uma grande subserviência. Os alemães de facto são bons, são muito estudiosos, muito racionais, mas, como disse e bem, nós temos as nossas mundividências e é perante o nosso povo e os nossos valores que devemos respeitar, e o nosso direito positivo. Em relação ao acórdão propriamente dito, eu confesso que, talvez por ter feito uma leitura mais rápida, confesso que eu fiz uma leitura um bocado diferente da que fez o Sr. Deputado Dr. José Manuel Pureza. O que eu enfim, me apercebi
é que, em resposta ao pedido que foi formulado, e o princípio do pedido é um pedido fundamental, de facto, com uma única exceção dos processos mistos, os tribunais nunca, neste caso o Tribunal Constitucional, nunca tem iniciativa de qualquer tipo de fiscalização. O que eu percebi é que o que incomodava mais era a questão de uma certa indeterminação de alguns conceitos que eram utilizados na lei e, fundamentalmente, o que o Tribunal fez foi testar, digamos, se esses tais conceitos eram de facto indeterminados ou não. Claro que, uma vez que estava em causa o direito à vida, o Tribunal fez essa conexão, e aliás um pouco para dizer que quanto mais importante fosse o direito, se calhar mais importante é que a regulamentação desse direito fosse feita de forma o mais específica possível, mais menos indeterminada. Portanto, não vejo que ainda tenha havido assim uma grande intervenção ao nível, aliás, porque no próprio pedido se diz que não está em causa o conceito de eutanásia, nem a sua conformidade com a Constituição. Portanto, o que realmente incomodou mais esse que foi o Presidente da República foi uma certa indeterminação. Senhora Juíza Conselheira, eu pedia que conseguisse terminar. Penso que faltava, então peço desculpa, penso que faltava só a segunda questão. A questão, vamos lá ver, eu há pouco disse, e isto é aquilo que habitualmente se diz, as normas da Constituição de facto são normas mais abertas, menos densas, e um dos grandes objetivos dessa abertura das normas é permitir que a Constituição se vá adaptando aos tempos. Sob pena de quê? Sob pena de estarmos constantemente a alterar a Constituição, ou alterar no sentido de revê-la, ou alterar no sentido de criar novas Constituições. Sempre que mudava um determinado contexto, teríamos que fazer uma nova Constituição ou revê-la várias vezes. Ora, é sabido, a banalização faz perder o valor às coisas. E se uma Constituição está constantemente a ser revista, de facto, ela perde o seu valor quase sagrado, digamos, que deve ter. E por isso é que há normas que permitem, pela sua abertura, essa adaptação a novas realidades. Ora, o Sr. Deputado José Pureza disse que há hoje em dia uma nova dinâmica laboral. E portanto, e vou dizê-lo em abstrato, se há uma nova dinâmica ao nível das relações laborais, é natural que o legislador tente acompanhar essa dinâmica. Obviamente que isso não significa que os trabalhadores passem a ter menos proteção do que tinham antes, se calhar vai ter que haver um repensar das garantias em face destes novos fenómenos que provavelmente estão para ficar, não é? Estão para perdurar. Não há dúvida que há hoje em dia, não só a nível laboral, mas a muitos níveis, uma alteração profunda de paradigmas, e a Constituição, sob pena de se tornar obsoleta e uma folha de papel, como se costuma dizer, tem que acompanhar, mas como disse, sempre tendo como pano de fundo a necessidade de proteger, agora perante fenómenos novos, proteger aqueles que são visados pelas normas do legislador. Obrigado, Senhora Juíza Conselheira. Termina, pelas minhas anotações também, vejo que abordou as várias questões que foram suscitadas pelos senhores deputados, agradeço-lhe por isso. Termina aqui a sua audição, ela foi gravada e será disponibilizada quer no site do Parlamento, quer para o público em geral, quer também para os senhores deputados que possam querer acompanhar para depois formularem o seu sentido de voto a quando da eleição para este cargo. Agradeço à Senhora Juíza Conselheira mais uma vez. Termina aqui a sua audição. Temos ainda a audição do Sr. Juiz Desembargador António José da Ascensão Ramos, que sei que já está online também a seguir os nossos trabalhos. Começo por cumprimentá-lo naturalmente, agradecendo a sua disponibilidade para